E, Clara, contar história é uma arte, né? Porque é Uhum. a arte dos atores, é a arte dos escritores, é a arte de todo mundo ligado à palavra, né? Dos artistas ligados à palavra, não é? Sim. Mas contar história para a criança, ter esse sabor, é um dom. Você acha que a gente pode adquirir? Você está lançando um curso sobre isso, né? Como contar histórias. Exatamente. Aliás, a descrição está aqui, o link está aqui na descrição do meu canal. Você pode acessar por esse link o curso da Clara e aprender a contar história. O que você acha que faz a diferença ao contar a história? Então, a diferença que faz é o quanto a gente entende a importância disso. Quando a gente entende que contar histórias é dar um tempo, é dar o nosso olhar para a criança, eu sempre gosto de explicar isso, que quando a gente está contando histórias, da maneira que um contador de histórias faz, a gente está olhando nos olhos, assim como a gente está fazendo agora, né, nessa conversa. Uhum. Então, contar histórias é algo que você me perguntou se é uma coisa, é um dom ou não. Na verdade, é um primeiro dom que nasce com todo ser humano, é um primeiro dom assim que Deus deu pra gente, porque é a palavra. E todo mundo gosta de se comunicar. Então, num primeiro momento, todo mundo tem tudo o que precisa para contar histórias, já nasce com a gente. Só que a gente se perde dessa essência de contar histórias, sabe? E com o tempo, né, principalmente na modernidade, na correria do dia a dia, a gente vai perdendo essa essência. E aí surge esse trabalho de fazer com que as pessoas percebam, principalmente mães e pais, que foi minha primeira preocupação quando eu montei o curso, fazer com que as pessoas percebam que todo mundo pode aprender a contar histórias. Mesmo que pense que não sabe como fazer, dá para fazer. Porque a gente pega aqui uma técnica e outra, a gente observa como é que se faz, a gente descobre que a maneira de atrair a atenção, o olhar da criança, ou até como gravar as histórias de forma que você não precise ficar ali lendo o tempo todo. Então, sim, tem uma maneira certa de fazer, e ao mesmo tempo tem um dom que tem que ser desenvolvido. E esse dom todo mundo pode desenvolver, com certeza. Eu realmente acredito nisso, que todo mundo pode. Você, nesse curso que você está lançando hoje, que foi agora às 7 da noite, que a Foi, Clara Pinotti lançou esse curso, né? sim. Você dá esses macetes, você explica. Sim, eu explico como. Primeiro, eu falo sobre todo esse valor das histórias, até para as pessoas entenderem por que elas precisam contar as histórias, mas eu vou dando exatamente isso, essas técnicas, né? De como manipular um boneco, por exemplo, né? De como fazer com que a criança preste atenção no boneco, que o boneco não seja algo perdido ali na sua história. Eu falo sobre roupa, cenário, porque muitas mães, como, né, é um curso útil para todo mundo, mas eu penso muito nas famílias. Assim, as mães falam assim: ah, é difícil contar história porque o contador de história usa acessório, bota o chapéu na cabeça, né? Usa uma roupa diferente. Só que eu explico lá que não precisa disso tudo, e aí eu vou desenvolvendo para as pessoas entenderem que o contar histórias, na verdade, é contar história. Você acha que uma pessoa, por exemplo, eu sempre contei história para o meu filho e o meu filho está gostando de contar história para a filha dele. Eu acho que Sim. isso tem a ver com o fato de você, quando você, é, quando você dá o exemplo, não é? Quando a sua memória, porque eu acho que ele está reativando na experiência dele uma memória que a gente teve juntos, né? Uhum. Porque assim, É uma memória a sua avó afetiva. conta a história, a sua mãe conta a história, você vai contar a história para o seu filho, é natural, não é? É quase que orgânico, né? Isso. Exatamente, porque o grande problema é esse, é que as pessoas foram deixando de contar histórias para os filhos. E no que foram deixando de contar histórias, as pessoas foram esquecendo que eram capazes disso, e os filhos não foram aprendendo, não foram tendo essa lembrança. Então, um filho que teve uma mãe, ou uma avó, uma tia que contava histórias constantemente, normalmente tem mais facilidade com as palavras, sabe se comunicar melhor, porque ele passou por esse processo de saber ouvir, né, de saber o momento de ouvir, de ter alguém com o olhar voltado para ele. Então, é exatamente isso que você falou, Lida. Eu mesma, eu conto histórias, eu acredito que em grande parte porque eu tenho lembrança do meu pai contando histórias pra gente, né, para mim, para os meus irmãos. Então, eu ouvia ele contar e daí eu recontava na escola, recontava para os amigos, recontava para os meus irmãos no momento que ele não podia. Então é bem por aí. As histórias que ele contava lá eu reconto
a princípio para os meus filhos, mas agora eu reconto para muita gente também. Né? O trabalho vai aumentando. Você tem filhos? Eu tenho 3 filhos. Né? 3? 3. E aí você conta a história para eles? Conto sempre, né? Procuro contar todo dia, já é algo assim dentro da nossa rotina. É claro que num dia em que eu encontro a Leda Nagli, eles acabam ficando sem história. Ah, meu Deus! Eu não quero essa culpa, não. Poxa vida, não, mas eles sabem que eu estou contente. Porque não, dá um jeito de contar mais história, então, amanhã, porque eu não posso ficar com essa culpa. Sim, é verdade. Aí eu vou ter que dobrar as histórias de amanhã. Não, mas isso meu filho me cobra, porque eu tenho que já tem 8 anos. E o de 8 anos já faz todo esse tipo de pensamento, assim, não, mãe. Então, se ontem não deu para contar um capítulo, amanhã tem que ter 2. É verdade, né? Amanhã tem que ter 2. E você prefere... como é que se dá isso? Porque a história também vai evoluindo de acordo com a idade, né? Sim. Certamente. Uma criança de 3 anos tem uma capacidade de assimilar uma historinha pequenininha, com menos personagens, talvez, né? O menino de 8 já deve gostar mais de aventura, já deixa a imaginação mais solta, né? Já bem viaja com você na história, né? Sim. E a gente, como vai contando a história para ele desde criança, desde bem pequeno, né? Criança ele ainda é, mas desde bem pequenininho, a gente vai percebendo essa evolução mesmo. Como é que no começo, mesmo eu que já contava histórias para alunos e tal, eu passei por dificuldade quando ele era bebezinho, e principalmente quando ele começou a mexer nas coisas, a correr, porque ele não parava para ouvir a história. E eu estava acostumada como professora a já ter uma turma ali de 5, 6 anos que já sentava para me ouvir. Mas ele não parava. Então eu precisei ir com paciência, descobrindo maneiras de fazer com que ele parasse, ouvisse. Fui descobrindo que precisa de paciência, que a história não é o mais importante, que a gente não vai chegar até o fim de qualquer história. Pode ser que uma criança muito pequena a gente conte a história pela metade. Ou que a gente conte só mostrando as figuras também. Ou que a gente conte sem livro, que era uma coisa que o Duda estava comentando comigo, que ele queria contar a história sem livro. Que a gente conte uma memória, uma história da mãe, mas sempre contando com vida. Né, contando com esse ar assim, de algo novo e maravilhoso que eu quero te contar agora. Porque se a gente contar assim de qualquer jeito, a criança não presta atenção. E com o tempo, esse meu filho, que era tão agitado e tal, hoje ele já lê, ele fica sentado lendo, ele agora tá na época do Asterix, aqueles quadrinhos. Ah, sei. De vez em quando ele levanta o rosto e fala: mãe, tem uma piada aqui, aí ele me conta e eu sei quais são, porque eu também sou muito fã do Asterix, e é muito legal, porque a gente já é um papo assim de criança grande, sabe? Você fala, nossa, tá crescendo. Agora, você acha que vale, por exemplo, fazer vozes diferentes para histórias diferentes, para personagens diferentes? Se a gente pegar uma história bem comum, assim, tipo Chapeuzinho, né? Que tem a voz do Chapeuzinho, tem a voz do lobo e tal. Esse diálogo, você acha que é válido você alterar a sua voz e usar a sua voz como instrumento? Porque a voz é um instrumento, né? Exatamente. É o primeiro instrumento do contador de histórias, é exatamente a voz, é exatamente isso. E, assim, é importante fazer as vozes, ou pelo menos dar uma entonação muito boa. Porque a criança pequenininha, ela não consegue entender muito bem o que está se passando. E a gente vai mostrar para ela o que está acontecendo pela entonação. Então, se você é tudo igual, né? Oi, seu lobo, tudo bem? Ô, menininha, agora eu vou te comer e tal, né? Sem entonação e sem voz, é uma loucura. A criança não tem como entender o que tá. Então, ou uma entonação muito boa, e aí quem já está entonando, já está na chuva, vai adiante, né? Já faz logo a voz. Então, dá uma impostada na voz, né? Faz um formato diferente com a boca, para sair uma voz, né, mais grave, mais aguda, e vai brincando assim. Porque faz diferença para a criança. A criança se encanta, depois ela quer imitar aquelas vozes que o pai fez e se torna não só pelo prazer do livro e de fazer a criança se interessar pela leitura, mas se torna também uma brincadeira gostosa, né, em família. E você acha que deve começar a contar a história para a criança com que idade da criança? Desde a barriga. Eu acho que a gente começa... Eu acho, sim. É claro que nem sempre a gente faz. Eu não fiz com o meu mais velho. Eu me sentia muito travada para falar com ele na barriga. Então, assim, eu até cantava, que também é válido, lógico. Mas eu sempre sugiro às mães que comecem lendo as histórias que elas têm vontade de conhecer, às vezes uma narrativa mais longa, uma história que depois ela pode adaptar para contar para o bebezinho. Enquanto ele não está entendendo nada, ele está na barriga, ele está só acompanhando ali
mais a melodia da voz, aquele é o som que chega à barriga, na verdade, né? Porque não é o som claro como está aqui, é o que vai chegar, aquele sonzinho que vai chegar, mas ele percebe a cadência, o ritmo, a musicalidade do idioma, a criança também já percebe. E aí, quando ele sai da barriga, já existem estudos sobre isso, tanto sobre contar histórias quanto sobre música. Quando a criança sai da barriga e ele ouve aquela música que a mãe cantava sempre, ou ouvia sempre, ou ele ouve a história que a mãe contava sempre, ou o poeminha, né? O bom são poemas também, são muito bons, que são curtinhos. A criança, quando começa a conseguir esboçar a reação, ela mostra uma reação diferente para aquela história, para aquela música, para aquele poema que ela já ouvia na barriga. Acalma a criança, é uma coisa assim encantadora. Mas é porque é algo que... Então, há provas de que ela ouve de dentro da barriga. Sim, já há estudos há provas científicas disso. Uhum. Que a criança ouve, ele, mais ou menos a partir dos 6 meses de gestação, a criança já ouve todos os sons. Lógico que ouve de maneira diferente, porque há muitas coisas até chegar na criança. Mas como ouve todos os sons, ouve os sons maternos, ouve a leitura, ouve a música, e há pesquisas de que isso faz bem para a criança, que a criança tem memória do que ela ouvia na barriga. Então, a gente já vai criando boas memórias, né, desde a barriga, por que não, né? Muito bom. Mas você acha que a criança vai entender a história, que a partir de... Porque eu tinha esquecido como era, porque a gente esquece. Porque Sim. Tem 38 anos assim que meu filho nasceu. Então, tem, digamos, 30 anos, 35. Para o seu filho, teria 30 anos. Seria seu filho 30 anos depois. Sim. Você vai ver, quando chegar a 30 anos lá, que eu estou certa. Você meio que esquece como é que era você contando história e tal. Aí aparece uma neta na sua vida, como apareceu na minha. Aí eu começo a ter vontade de contar a história. E eu acho engraçado, porque eu mexo com vozes, brinco com a voz mais grave, eu tenho a voz muito grave, então posso brincar com a voz e tal. E ela ri, ela se diverte. Sempre se divertiu quando eu imitava coisas assim, mesmo sem nenhum conteúdo de história, sabe? Só brincando com a voz, só usando a voz. E aí você acha que o quê? 3 anos de idade, a criança já está pronta para entender uma história? Já está entendendo a história. Isso depende sempre do quanto a família já está lendo para a criança. Né? Mas se é uma criança que já tem hábito de leitura e tal, a partir do momento que ela começa a entender uma frase completa da mãe, ou que a gente fala assim, vai ali buscar tal coisa para a mamãe, e a criança compreende e volta, ou já dá recado. Então, nessa fase aí, dependendo da criança, né, 2 anos e meio, 3, 3,5, ela já está entendendo uma história completa. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!